Atividade 2 do caderno do aluno, máquinas térmicas. Veremos o diagrama pressão versus volume de uma máquina térmica. A turbina a vapor é uma máquina térmica que utiliza o vapor d'água para movimentar as suas hélices, produzindo a rotação do seu eixo. Essa rotação que nas usinas termoelétricas e nucleares faz acionar o gerador elétrico. Ela é constituída de uma caldeira, de um conjunto de hélices, que é a turbina, de um condensador e de uma bomba. Vejamos o seu funcionamento. Esse é um esquema que representa uma turbina a vapor. Aqui nós temos a produção do vapor, uma caldeira que vai aquecer a água e jogar o vapor para dentro da turbina. Essa é a turbina. Vai fazer girar a turbina e, girando o seu eixo, produzirá energia elétrica aqui no gerador elétrico. Esse vapor volta, será resfriado por essa água fria que entra e joga aqui para fora e volta ao estado líquido. Essa turbina empurra a água voltando para a caldeira. Então temos 4 etapas aqui. Vamos estudar essas etapas. Primeira etapa, a caldeira. A água se vaporiza a uma pressão constante, aumentando o volume. Então é uma transformação isobárica. Isobárica significa pressão constante. Então, de A para B, nós temos uma pressão, veja que a pressão permanece constante, mas o volume aumenta. Olha o eixo do volume aqui. Pressão constante isobárica. A segunda parte, a parte da turbina. O vapor se expande realizando o trabalho. Como as hélices da turbina e o vapor estão à mesma temperatura, a transformação ocorre rapidamente. Não há trocas de calor. Então, nós chamamos isso de expansão adiabática. Expansão aumenta o volume. Adiabática, não há trocas de calor com o meio externo. Veja aqui, de B para C. A pressão caiu, o volume aumentou um pouco aqui, veja o eixo do volume, mas não há troca de calor com o meio externo, então é uma expansão adiabática. 3. A parte do condensador. O vapor passa para o estado líquido, trocando o calor com o meio, diminuindo o volume a pressão constante. Então agora o volume diminui, mas a pressão é constante. É uma compressão isobárica. De C para D, compressão isobárica. 4, a parte da bomba. A bomba, ao comprimir a água, aumenta a sua pressão, até que essa se iguale à pressão dentro da caldeira. Pelo fato da água ser praticamente incompressível, podemos considerar esse processo como isométrico. Isométrico, volume constante. Então, nós temos um aumento da pressão, mas o volume permanece constante. É um processo isométrico de D para A, fechando o circuito. Nós voltamos novamente ao ponto A. Então, é um circuito fechado. Revendo, de A para B, eu tenho um aumento do volume com uma pressão constante, é isobárica. De B para C, o volume aumenta, a pressão diminui, mas eu tenho uma expansão adiabática, não há troca de calor com o meio exterior. De C para D, o volume diminui, mas a pressão permanece constante. E de D para A, voltando ao ponto inicial, eu tenho um aumento da pressão, mas o volume permanece constante.
isométrica ou isovolumétrica. Esse é o diagrama da pressão versus volume que representa o ciclo de funcionamento de uma turbina. Uma usina nuclear, ela funciona exatamente da mesma forma. Nós temos aqui, o aquecimento é feito pelo núcleo radioativo da usina. Então, o núcleo radioativo aquece a água a altas temperaturas. Essa água vai aquecer uma caldeira também. Essa caldeira vai fazer o mesmo processo que nós vimos. Vai gerar a turbina, girar um gerador, produzir energia elétrica. Essa água vai ser resfriada e volta para esse calor volta para o reator, que será novamente aquecido. Então, uma usina termonuclear, ela funciona da mesma forma. Tá? Vemos aqui um pouco da história. Thomas Newcomen criou a primeira máquina térmica de aplicação prática para bombear água nas minas de carvão. Era essa primeira aqui. Depois, James Watt aperfeiçoou a máquina criando um modelo que utilizava diferenças de pressão. Essa imagem do centro. E aqui, no lado direito, eu tenho uma turbina a vapor bem mais moderna. Embora muito eficientes, as máquinas não podem, por princípio, as máquinas térmicas não podem, por princípio, alcançar um rendimento de 100%. Esse é chamado de ciclo de Carnot. No século XIX, um jovem engenheiro francês, Nicolas Sadi Carnot, publicou em um pequeno livro chamado Reflexões sobre a potência motriz do fogo e sobre os meios adequados para esse desenvolvimento. Ele descreveu e analisou o que era uma máquina ideal, que realizaria uma transformação cíclica, conhecida como ciclo de Carnot, de grande importância para a termodinâmica. É muito parecido com o que nós vimos, mas com uma diferença. O ciclo de Carnot, ele opera entre duas fontes de temperaturas diferentes e que, como nós mostramos aqui, ele retira calor da fonte quente e transfere para a fonte fria, produzindo trabalho. Nenhuma máquina térmica que opere entre duas fontes térmicas, ou T1 e T2, pode ter um rendimento maior do que a máquina de Carnot. O rendimento da máquina de Carnot depende apenas das temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Vamos ver. O ciclo de Carnot é composto de duas transformações, duas isotérmicas e duas adiabáticas. Então, aqui, de A para B, eu tenho uma isotérmica, temperatura constante, a pressão cai e o volume aumenta. Aqui, ó, o volume. Isso aqui seria um cilindro de um motor. A pressão cai, mas o volume aumenta, mas a temperatura é mantida constante. Aí, de B para C, é essa parte aqui. Nós temos a temperatura cai. A pressão continua diminuindo e o volume aumenta mais um pouco. Aí eu chego no ponto C. Estamos nesse ponto aqui. Eu pego uma outra isotérmica, temperatura constante, de C para D. O volume agora diminui, o êmbolo abaixa e a pressão aumenta. O volume diminui no êmbolo, mas a pressão aumenta. Eu tenho uma isotérmica de C para D. E a última parte, eu tenho agora um finalzinho da parte do cilindro, onde eu tenho um aumento de pressão, uma pequena diminuição de volume e numa outra compressão adiabática. Então, eu tenho duas isotérmicas e duas adiabáticas, uma compressão e uma expansão. Esse é o ciclo de Carnot. Então, nós estudamos, até agora, vamos rever um pouco, a lei zero da termodinâmica.
é aquela que afirma que se dois corpos A e B estão separados, mas em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Essa é a lei zero da termodinâmica, a lei do equilíbrio térmico. Depois estudamos a primeira lei da termodinâmica. Ela decorre do princípio da conservação de energia. De acordo com esse princípio, a energia total de um sistema mantém-se sempre constante. A energia não pode ser perdida, mas sim transformada. Essa é a primeira lei da termodinâmica. E a segunda lei da termodinâmica é aquela segundo enunciado de Kelvin Planck: nenhuma máquina térmica que funcione entre ciclos pode transformar toda a energia térmica que recebeu, todo o calor que recebeu, em energia mecânica, ou seja, realizar trabalho. Ou seja, não existe máquina térmica com rendimento de 100%. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. É isso para hoje. Obrigado.